Vamos ler capítulo 21 de do Evangelho de João. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Aqui a gente vê quando Cristo já tinha ressuscitado, então ele está ressurreto, e ele aparece corporeamente aos seus discípulos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. São alguns dos apóstolos ali. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Veja, Cristo tinha chamado os apóstolos a saírem dessa profissão da pescaria, porque lhes faria pescadores de homens. E aí Cristo morre, e eles pensam, poxa, tudo aquilo que a gente achou que nós viveríamos, tudo aquilo que a gente achou que Jesus era, nós achamos que ele era o Messias prometido, mas ele morreu. Então, morre com ele todo o chamado, morre com ele todas as nossas vocações espirituais, nossa pregação, morre com ele tudo que a gente tinha de esperança espiritual. Vamos voltar a pescar. Pedro diz, vamos pescar. E ele lidera os outros a pescarem também. Então, a gente vê essa volta à vida antiga e essa falta de esperança de que Cristo iria realmente ressuscitar como ele prometeu que faria. Então, eles estão aqui entre a morte de Cristo e a ressurreição. Eles não creem ainda que Cristo ressurgiu de verdade. E eles foram e não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, lá da praia e eles no barco. Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. Ele reconhece que era Cristo. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e se lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Aqui a gente vê Pedro, quando ele reconhece que é Cristo, ele não aguenta esperar, ele não quer, não, vamos puxar o barquinho aqui. Não, ele fala, vamos pular. Ele pula no mar e ele nada, Cristo. Eu acho linda a imagem aqui. Por quê? Qual foi a última vez que Pedro viu Cristo? A última vez que Pedro viu seu amigo Jesus. Lembre-se que eles eram amigos, tá? Jesus não era só o Senhor, não era só o Rabi, o mestre. Jesus era amigo deles. E ele faleceu. E a última interação que Pedro tem com Cristo é quando ele o nega. Jesus havia profetizado, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz, jamais. Pedro nega 3 vezes. E aí tem a passagem que diz que quando o galo cantou e Pedro tinha negado 3 vezes, Cristo olha para ele. E aí Pedro sai e chora amargamente. Imagina que a última coisa que Pedro viu de Cristo foi aquele olhar de, eu disse que você ia me negar. E aqui, então, é esse Pedro que a gente encontra nessa passagem, é esse Pedro que está tão feliz que Cristo ressurgiu de verdade que ele nada, ele pula do barco e nada. Ao saltarem em terra, vieram as brasas e Jesus cozinha ali para eles os peixes, eles comem e tudo mais. E aí, eles já reconheceram que era Cristo. Vamos pular para o verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, que era uma imagem de, seja um pastor da minha igreja, seja pastor no sentido de pastoreio, no sentido de, não de título, mas no sentido de cuidado. Cuide dos cristãos que vão surgir, que eram os cristãos que Pedro escreveu. A gente vai ver isso, a carta que a gente está estudando, são justamente esses cordeiros que Jesus manda Pedro apacentar. Então, a primeira vez que ele se pergunta, amas-me mais? Ele diz sim. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Por que eu amo essa passagem? Quantas vezes Pedro negou Cristo? 3.
Quantas vezes Deus, em Cristo, dá a oportunidade a Pedro de declarar o amor que ele tinha por ele? 3. É como se Jesus estivesse permitindo que Pedro redimisse aquele momento em que ele o negou 3 vezes, ao fazer com que ele declarasse 3 vezes o amor que ele tinha por Cristo. Eu amo essa passagem e eu me emociono toda vez que eu leio, toda vez que eu a estudo, toda vez que eu medito nela. Porque ela nos mostra que mesmo quando nós negamos a Cristo, mesmo quando nós o negamos de maneira verbal ou de maneira a pecar e cair novamente em pecados, negando a bondade, negando o sacrifício e a graça que ele nos mostrou, ele nos traz de volta e ele diz: Francine, tu me amas? Amas-me mais? Amas-me mais que esse pecado que você continua caindo? Amas-me mais que esse ídolo que você continua deixando no teu coração? Amas-me mais que esse sonho que eu tô te pedindo para sacrificar? Qualquer que seja o teu nome, é como se Cristo dissesse: amas-me mais? E ele deixa claro aqui como ele é um Cristo remidor. Ele pega até mesmo os nossos piores momentos, como ele fez com Pedro, e ele nos dá a oportunidade de redimi-los. Ele nos dá a oportunidade de dizer: Cristo, tu sabes que eu te amo. Sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.